E o final de ano chegou e com ele as festas marcadas por uma grande variedade de alimentos e bebidas. É também, né, o período aí em que muita gente passa a se preocupar com a balança e com o risco de ganhar os temidos quilinhos extras, além também de passar mal, né, devido a uma alimentação desequilibrada. Mas será que é possível celebrar sem exageros diante de tantas tentações? É sobre alimentação equilibrada que nesse período aliás, é sobre alimentação equilibrada durante esse período aí que a gente vai falar hoje no quadro Saúde é Prevenção. E para nos dar algumas dicas, esclarecer algumas dúvidas, a gente recebe hoje a Viviana Holcim, correto? Bom, bem-vinda, obrigada pela tua participação aqui no Estúdio IBA e a gente gostaria de começar te perguntando, então, Viviana, se as festas de fim de ano costumam, aliás, a gente faz essa afirmação, né, de que as festas de final de ano costumam vir acompanhadas de muita comida em excesso e muita bebida, às vezes também, né? O calor ajuda um pouco, né? Aí a gente acaba, às vezes, tomando uma cerveja, espumante, e vai aumentando o consumo. Dá para aproveitar esse período sem prejudicar a saúde? Claro, dá sim. Qual é o segredo? Focar sempre no comer com consciência, né? Sem, com bastante balancear nos alimentos ali, sem restrições. Sempre pensar no equilíbrio. Esse é o segredo, pensar sempre no equilíbrio sem restringir, né? E é um momento de confraternização, então a gente tem que aproveitar, mas claro, com consciência, sempre comer com consciência e não com culpa. E qual é o segredo para se comer com consciência? Porque às vezes a Ah, gente com cai em certeza, tentação, né? claro, aham. É exatamente isso. A gente tem esse costume de pensar que ali no dezembro é o mês de engordar, né? E na verdade não é. A gente tem condições de, como tem muito alimento, inclusive nas confraternizações, que tu pode balancear um prato, né? Ali caprichar na proteína, bastante salada e comer até os alimentos mais com mais calorias, mas em menos quantidade junto com esses outros alimentos. É, tu colocou a questão do dezembro, né? A gente sempre pensa, porque realmente aumentam as festas, aumentam os convites, aumenta tudo, né? Por que que é isso que torna essa época tão desafiadora do ponto de vista alimentar? É, o que que acontece? Como a gente tem muita confraternização, né? Não é só com a família na noite de Natal. É com os amigos, é no trabalho, é em todos, é na faculdade, em tudo a gente tem confraternização. Mais de uma, é amigo secreto. Então, a gente acaba se alimentando mais e bebendo mais, né? As bebidas são muito mais calóricas. Então, é importante a gente ter realmente a consciência que tu pode aproveitar o momento ali, com a família, principalmente, que é esse o foco, na verdade, né? E também aproveitar ali para confraternizar assim com os alimentos, mas que nem eu falei, balanceando, né? A gente precisa ter essa consciência, assim, que tu pode consumir tudo, mas pouco, né? Sem excessos. Não precisa comer tudo que tem, todas as opções, né? Porque vai ter variedade, aí tu pode balancear um prato, sim. E digamos que a pessoa não consiga se controlar e acabe exagerando, se sinta mal. Quais são as dicas que tu dá? Na verdade, ali, por exemplo, uma noite que tu exagere, no outro dia tu vai voltar à tua rotina, né? O consumo de água, incluir uma atividade física e aí balancear bastante a alimentação. Não fazer jejum, não ficar sem comer para aproveitar mais o evento. Não, tu vai balancear mais a tua alimentação, vai fazer todas as refeições caprichadas em proteína, em alimentos menos calóricos e conseguir aproveitar bem ali a confraternização. O que acontece muitas vezes é que a gente acaba comendo só por olho, né? A gente vê a comida Exatamente. linda ali, acaba É, comendo, Tá comendo, comendo, gostoso, comendo. vou comer mais um Aí no outro pouquinho. dia tu já acorda de novo, tu já vai almoçar o que sobrou da ceia do dia anterior. exatamente. Por isso é importante a consciência, né? Focar ali, que nem eu falei, na proteína, né? Que são os alimentos que te dão mais saciedade. Uma salada bem balanceada, frutas que nessa época tem muita variedade bem gostosa, né? Sim. E tu pode colocar frituras, por exemplo, que vai ter ali ou alimentos mais calóricos, né? Farofas, que geralmente a gente recomenda não consumir em processo de emagrecimento. Mas tu pode consumir ali, mas em menos quantidade, para aproveitar o momento, aproveitar a ceia, né? Que o foco, que nem eu falei, é aproveitar a família, aproveitar o momento, né? Os amigos, enfim. E antes da ceia, o que que a pessoa pode fazer ao longo do dia para chegar a esse momento e não exagerar? Porque às vezes a gente ouve assim, ah, hoje eu vou comer bem pouquinho, vou me guardar, vou guardar espaço para o momento da ceia. É, que nem eu falei,
durante o dia, não ficar sem comer, né? Mas focar em alimentos menos calóricos, né? Em proteína e em vegetais, frutas, né? Bastante hidratação e a inclusão de uma atividade física para aumentar o gasto calórico no dia, não ter tantos danos, né? É importante. Existe uma forma mais inteligente aí da gente montar o prato nas ceias, como tu falou, né? Equilibrar. O que é ideal, assim, que tenha no prato da ceia? O que a gente pode fazer? Metade do prato de vegetais, ali o que tiver disponível, o que tu gosta mais. Importante a gente comer o que a gente gosta, né? Então, ali, e caprichar bem na proteína, e aí incluir menos quantidade desses alimentos mais calóricos, né? Que são as frituras, são os embutidos que às vezes tem na ceia, a própria farofa. Então, a gente consegue, mas, claro, sempre em menos quantidade, esses que são mais danosos para um processo de emagrecimento. Sim. E falando então um pouquinho sobre a ceia, o prato principal é o chester ou o peru. Essa carne mais branca, ela acaba não sendo tão prejudicial assim, né, como outras. Exatamente. É nisso aí que a gente tem que focar ali na proteína, que é a carne ali, né? E aí balancear o resto, botar bastante vegetal e começar sempre pelos vegetais, comer devagar, aproveitar o momento mesmo, né? Eu sempre falo, a gente não pode comer correndo, né? Porque senão tu consome sem perceber o que tu tá consumindo. Então, comer devagarinho, aproveitar que tá em família, que tá em amigos, né? Comer bem devagarinho, começar pelos vegetais, pela proteína, e aí tu consegue diminuir as quantidades desses outros alimentos, né? E é importante ter a consciência de pensar, eu tô satisfeito, eu vou parar, eu não preciso ficar comendo até explodir, né? Não tem necessidade disso. Nós gaúchos, a gente tem a tradição de fazer churrasco, né? E principalmente na noite de Natal, a gente faz o churrasco antes da meia-noite, para quando dá meia-noite a gente cortar o chester ou o peru. No ponto de vista nutricional, é bom misturar churrasco e ainda mais a ceia? Como é uma ocasião, né? Isso não acontece sempre. Não tem problema. E daí focar, claro, ali no churrasco em carnes mais magras, né? Não consumir, de repente, salsichão, o pão. Então, dá ali para as carnes magras, né? Ter uma saladinha junto e depois aproveitar a ceia. E em decorrência dos exageros, né? Quais são os principais problemas digestivos nesse período? Essas questões que eu sempre falo, o engordar ou emagrecer não vai acontecer num ponto específico, né? Isso vai da tua rotina do ano todo. Mas o que acontece, às vezes, com o exagero nessas ocasiões, são, às vezes, problemas gastrointestinais, né? Porque é questão de muito álcool, muito açúcar, né? Que dá os picos de glicose, de insulina, dá ali diarreia, às vezes, por consumo de muito açúcar ou de alimentos muito gordurosos, que não é da nossa rotina. E aí come bastante, né? Em grandes quantidades, esses alimentos que são com digestão mais demorada, né? Ainda mais à noite, né? Ainda mais à noite, exatamente. Porque eu vejo assim, que aí a gente vem de vários dias ali participando de confraternizações, se reunindo, Isso. comendo um pouquinho mais, mesmo que cuidando, tu acaba comendo um pouquinho mais. Um pouquinho mais, sim. E aí chega o dia 24, tu tem a ceia, no dia seguinte tu tem o almoço, tem as sobras, como o Rafael falou, né? Então tu acaba fazendo ali um período de maior ingestão calórica. Bom, e por que aparecem sintomas como estufamento, azia, refluxo depois da ceia? O que acontece? Que nem eu falei, às vezes são pelo excesso, né? Ali a tua digestão está sendo feita e tu já está em outra confraternização, às vezes, né? O que é muito importante? Muita hidratação. Muita hidratação. Às vezes as pessoas confundem, né? A fome e a vontade de comer ali com sede. E acabam não se hidratando, passam, né? E não consumindo água suficiente. Então, a hidratação é muito, muito importante. E dá um espaço ali para digestão, né? A mesma coisa que eu falo no doce, a sobremesa. Tu come a ceia e já em cima já coloca o doce, né? O teu corpo tá fazendo a digestão daquele alimento que é mais pesado, que não é de teu costume. No horário da noite já, que a gente tem o nosso reloginho biológico, que ele já tá se acalmando pro descanso, né? Então, e aí tu tá consumindo aqueles alimentos e aí coloca mais o açúcar que dá os picos de glicose e insulina. Então, realmente dá um desconforto intestinal ali, porque prejudica a digestão.
E sem falar, às vezes, nos alimentos muito gordurosos, né? Que a gente, às vezes, consome ali, carnes, até no churrasco, daí bota salsichão, daqui a pouco já tá comendo peito de peru, daqui a pouco já tá comendo farofa, daqui a pouco já tá comendo salada de maionese, e assim vai a noite toda, né? E aí coloca mais um doce, mais uma torta, mais um sorvete. Então, isso é importante a gente ter consciência, né? De que aquele não é o único dia para se alimentar, a gente vai ter outras oportunidades, né? Para se alimentar de novo. Então, balancear, come um pouquinho dos alimentos que tu gosta mais, por exemplo, né? Ah, eu gosto mais do peito de peru com farofa, o arroz à grega eu não gosto muito. Então, ou bota bem pouquinho ou deixa de lado, deixa a preferência para os alimentos que tu gosta mais, para curtir mesmo o momento, né? E qual é o tempo ideal aí da ceia até a sobremesa? Ai, no mínimo 1 hora, mais ou menos, né? Deveria ser mais, mas claro que ninguém vai ficar a noite toda esperando para comer a sobremesa. Mas no mínimo, aproveita assim para tirar a mesa, fazer uma mesa daí só para sobremesa, esse momento assim, aproveitar para tomar água, né? E isso também ajuda a hidratação a tu não a te controlar mais na hora do consumo de mais alimentos, né? Porque nem eu falei, se tu não tá hidratada, te leva a consumir mais quantidades. Exagerei, tô lá passando mal, aquela sensação de desconforto. O que tu recomenda? Chá, uma caminhada? Caminhada até na hora que tu tá com desconforto não é muito indicado, mas a hidratação sim, né? E às vezes tem esses probióticos que ajudam também na farmácia, né? Também se tiver um mal-estar muito ruim, causando já ânsia de vômito, né? Ou a própria diarreia, é bom caprichar na hidratação e comprar esses probióticos e consumir, que ele ajuda um pouco, né? E aí cuidado nas próximas refeições para ir mais devagar. Muitas pessoas acabam recorrendo a esses Zenos, Igov, tudo para poder aliviar um pouquinho, né? Isso, aham. É isso, gente. A gente vai para um breve intervalo e já volta falando mais a respeito aí de como ter nesse período de final de ano. Não saiam daí. A Apolar Condomínios chegou a Montenegro para transformar a vida em condomínio. Com experiência de anos no mercado, unimos tecnologia, processos eficientes e atendimento humano para garantir uma gestão inovadora e sem preocupações. Aqui, você sempre vem em primeiro lugar. Ligue agora e saiba mais. 51 9 9562 2360 ou acesse nosso site. No ar, Estúdio IBA. Informação com credibilidade. 12 horas e 22 minutos. Nosso intervalo foi realmente bem breve. Estamos de volta. Voltamos a falar agora sobre como se manter na linha com a alimentação neste período de festas de final de ano. E hoje a nossa convidada é a nutricionista Viviana Holcim. Comer tarde da noite. A gente volta um pouquinho ao que a gente estava falando antes, né? Comer tarde da noite interfere na digestão e no sono, né? Quais são os principais percalços que isso causa aí pra gente? Tem muita gente que termina de cear e come a sobremesa e já vai dormir. Isso eu falo com experiência da família, né? Que nem eu falei, o nosso corpo o nosso metabolismo tem um reloginho biológico, né? E onde é o horário que a gente tem baixa de alguns hormônios, o aumento de outros, né? Que vão dar ao teu corpo a sinalização que tá na hora do descanso, né? Então, quando tu consome muito alimento, ou alimento hipercalórico, né? Que vai dificultar a tua digestão, isso atrapalha essa regularização desses hormônios, né? Então, claro que nem eu falei, isso são momentos pontuais, né? Que não é que acontece sempre. E o que vai formular o teu metabolismo é a tua rotina, o de todo dia, de todo o ano, né? Não é só o mês de dezembro que vai contar. Mas, claro, dá os desconfortos, né? Tu acaba não dormindo bem, tendo até alguns problemas a mais, como às vezes, né? Ficar vomitando, tendo... te sentindo mal mesmo, né? Passando mal de novo, não conseguir aproveitar, de repente, terminar de aproveitar a noite ou a ceia do outro dia, né? Então, é importante, que nem eu falo, a consciência mesmo das quantidades. E quando a gente fala sobre o álcool, como que ele impacta tanto na digestão quanto no ganho de peso? O álcool, realmente, ele é um problema, assim, porque o álcool é muito calórico, né? É uma caloria vazia, ele não traz nenhum nutriente, ele não traz nenhum benefício para a saúde. O que acontece muito, principalmente em vários eventos, mas principalmente nas festas de final de ano, o consumo de muito álcool, baixa hidratação, né? E aí, sim, dá bastante
prejudica muito essa parte, o próprio fígado, né? Ele fica lutando para sintetizar aquele álcool, né? Então, faz muito mal para a saúde e em relação a até tu te sentir mal, mas ficar ruim, às vezes, né? Ter uma hiperglicemia, às vezes, né, dependendo da quantidade, até coisas piores que acabam tendo que recorrer ao hospital, coisa assim, né? Então, é importante muito, durante o período que tu vai consumir álcool, né? Não consumir em jejum, principalmente, né? E também caprichar na hidratação, sempre nos intervalos ali, bastante água. E isso ajuda também a não consumir tanto. Voltando à questão da sobremesa, as frutas podem ser uma alternativa aí, né? E quais seriam as mais recomendadas? Ai, com certeza, as frutas são uma ótima opção, assim, para completar a sobremesa ali. E as mais indicadas são essas da época, aproveitar essas da época, porque elas ficam mais gostosas, né? A melancia, o melão, o moranguinho, a uva. São frutas que são de baixas calorias. Elas já te hidratam junto, né? Elas têm bastante líquido. E já aproveita ali para deixar o doce mais gostoso. Na semana passada a gente falou sobre a ansiedade, enfim, essa correria de final de ano, né, que acaba estressando, causando ansiedade, uma série de mudanças no comportamento da gente. E tu percebe a relação entre emoções, ansiedade e a alimentação? Com certeza. Inclusive, eu sou especialista em comportamento alimentar, né? E com certeza o nosso comer, né, ele é 90% emocional. A gente pensa, inclusive, nas festas de final de ano. Às vezes tu chega na ceia, assim, tu lembra, meu Deus, eu lembro da minha ceia lá na infância com a minha avó, né? Então a gente tem o cheiro da comida já te recorda a tua infância lá, que vinha o Papai Noel com os presentes, com os primos. Então, com certeza é emocional, né? E a ansiedade, às vezes, o que acontece durante o ano, as pessoas ficam com essa neura de emagrecer, né? E aí não procuram uma ajuda profissional, né? Ficam fazendo por conta, ficam pegando dietas na internet e aí ficam muito restritivos, né? Aí chega no final do ano ali por questão emocional, por questão de cansaço, por questão, agora eu vou estar com a minha família, eu vou me dar o direito de comer, entende? E aí se passam, comem muito, bebem muito, né? Porque isso leva o quê? Todo ano com muita restrição, né? E com aquele estresse de estar sempre preocupada, eu não posso comer, eu não posso, porque eu tenho que emagrecer. Aí chega ali no final do ano, tu acha que, eu vou me permitir porque agora é final do ano, porque eu mereço, porque eu tô com a minha mãe, porque eu tô com a minha família, né? E aí acaba consumindo demais. Mas com certeza tem muita relação ao sentimento, o comer. E depois das comemorações, qual é o melhor caminho para retomar a rotina alimentar? Tu acha que dietas restritivas para compensar os excessos funcionam? Não, não funciona não. O que acontece? A gente sempre tem que pensar em processo de emagrecimento e inclusão de alimentos, não exclusão, né? Então, as refeições têm que ter sempre muita variedade, né? O aporte de nutrientes ali, que são as saladas, né? Dos micronutrientes, as saladas. O teu aporte de proteína, que deve ser sempre um pouquinho maior. E o teu aporte de carboidrato para te dar energia. Então, a gente precisa de todos os aportes de todos os grupos alimentares. Carboidrato, proteína, vegetais, né? Então, o que acontece? Se tu fizer muita restrição, tu não faz por muito tempo. O teu plano alimentar para saúde, ou para emagrecimento, ou para ganho de peso, tem que ser sempre balanceado para que se torne uma coisa sustentável, né? Para que tu consiga fazer para sempre aquilo ali, porque senão, por exemplo, numa dieta de emagrecimento, tu fazer muito restritiva, tu até pode perder peso no início, mas logo vai ter o efeito rebote, tu vai ter reganho de peso, né? E aí se torna aquela tortura. Emagreci 3 quilos e engordei 5. Porque não consegue fazer, né, de uma maneira que seja sustentável por muito tempo. Então, ali, na volta ali em janeiro, que tu vai dar uma amenizada, bastante água, atividade física é importantíssimo, alimentação bem balanceada. E não adianta. O acompanhamento de um profissional é importante. Porque cada indivíduo tem uma necessidade, cada indivíduo tem suas pontualidades ali no seu metabolismo. E emagrecimento não é só o alimento também, né? A gente tem que analisar muitos pontos, né? Como é que tá o teu descanso, como é que tá o teu aporte de vitaminas, não tá com nenhuma deficiência bioquímica ali, né?
o teu consumo diário, tudo isso a gente tem que analisar. Como é que tá o teu descanso, tu tá dormindo? Se tu não descansar, tu não consegue emagrecer, porque tem essas questões hormonais, né? Como é que tá toda a tua parte hormonal, se tá ok, se não tem que fazer suplementação, então tudo isso a gente tem que analisar. E isso é só com um profissional da área, não adianta. Muito bem, ótimas orientações da Viviana. A gente agradece a tua participação. A gente vai encerrando aqui o programa de hoje. Coloca o microfone à tua disposição para a tua despedida, para a tua consideração final. Gostaria de agradecer, adorei passar por aqui, dessas informações que eu acho muito importante nesse período, né, que realmente as pessoas têm, às vezes, muita dificuldade, né, ou ficam no sofrimento. Ressaltar que a alimentação é sempre, a gente tem que comer com consciência, né, e tornar o processo todo do final de ano ali, confraternizar, porque é isso, né, o Natal, ali esse período é pra gente confraternizar com as pessoas que a gente ama, com os amigos, e quem precisar de ajuda profissional, né? Eu tô lá na Clínica Magra, né? A gente tá de portas abertas, toda a equipe, para ajudar quem precisa e quem tiver alguma dificuldade.